A xuventude lusófona do mundo está representada dende 2020 na JUPLP, a Xuventude Unida dos Países de Lingua Portuguesa. Un movimento creado por xoves coa intención de aproximar as nacións que hoxe comparten un idioma con proxectos que promoven o diálogo, o debate e o intercambio cultural. Aí está representada a mocidade de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste... What? Nós tamén? Pois claro que sí, porque a orixe do portugués está precisamente aquí, na Galiza, naquela lingua xurdida do latín que hoxe demos en chamar galego-portugués. E foi nas loitas entre cristiáns e musulmáns da Idade Media que o noso idioma se extendeu cara ao sur pola faixa atlántica. E malia os séculos pasados, as fronteiras creadas e o noso sotaque diferente, ben nos podemos entender aínda cos países de fala portuguesa. E non o esquezamos, son 270 millóns de persoas e o portugués é a lingua máis falada no hemisferio sur. E que podemos aportar nós á colectividade lusófona e que vantaxe supón para a mocidade galega o termos unha lingua tan pero que tan internacional? Para sabelo, a Charo López xuntou na Cidade da Cultura de Galicia ao Diego García de Portugal, coa Josiane Furtado de Cabo Verde, a Ana Janet de Guinea-Bissau e o Manuel Nóvoa da Galiza. Pronto, a Galiza, a JUPLP foi formada em 2020, a Galiza não entrou logo, não diria que foi um processo complicado, mas foi um processo demorado. Nós sentimos que havia essa necessidade também de integrar não só os países que fazem parte da CPLP na JUPLP, porque na prática os países que fazem parte da CPLP também fazem parte da JUPLP, mas há mais lusofonia para além disso. Para além da Galiza, temos as comunidades também imigrantes e por aí fora, e também sentimos essa necessidade de também dar a oportunidade e o privilégio aos jovens galegos de conhecer a realidade lusófona, os seus países, a sua cultura. A integração da Galiza foi um processo muito bom, tanto pela parte da JUPLP em termos dado essa abertura de integrarmos a Galiza no movimento. Isso mostra que nós, os novos jovens, estamos abertos a isso, temos conhecimento da Galiza, mas também acredito que muitos jovens ou muitos países da lusofonia, dos jovens presentes nos países da lusofonia, não têm tanta percepção de quanto o galego ou a Galiza está ligado ao português, porque até eu mesmo não sabia. E essa integração mostra a necessidade de estarmos mais conectados uns dos outros. E o que isso traz para a Galiza é aproximar-nos da comunidade lusófona, que é o objetivo que eu acho que é da comunidade da Galiza, é conhecer outras culturas da lusofonia, Cabo Verde, Brasil, Portugal, e também vice-versa, os outros países conhecerem mais a Galiza. Então seria uma fusão de culturas muito interessante para ambas as partes, variar a nossa rota, que já era o previsível de ser Portugal o país de lusofonia, por assim dizer, mais destacado dentro da comunidade. É mudarmos o que é habitual para um novo ar. Non, sen dúbida, penso que os galegos temos unha potencialidade incrível que actualmente non está a ser explotada, que temos, como acabas de dizer, por motivos históricos, temos a capacidade de que coñecemos moi ben o castellano e tamén o galego que a nosa lingua, que ao final é a lingua portuguesa. Entón, nós podemos exercer un pouco como chave de comunicación entre, digamos, a lusofonía e tamén o mundo castellano falante. Eu acredito na ideologia da JUPLP porque a JUPLP tem um núcleo de jovens muito bem capacitados, muito bem instruídos e que de alguma forma têm projetos que estão a implementar nos seus países e é isso que eu preciso, de jovens que vão lutar pela independência do seu país e pela lusofonia. Benvidas, benvidos, obrigada pola vosa presenza aquí neste primeiro encontro Conexóns que estamos a sentir que pode ser como case un momento histórico, trascendental para a situación da nosa lingua común e tamén en particular para Galiza. Agradecemos tamén ao Se Pequeno, obrigada, que criou este ambiente así con esa música lusófona que nos foi metendo un pouco en contexto. A nosa proposta para hoxe, para o debate de hoxe que vamos compartir aquí, pero tamén esperamos compartir coas persoas que nos acompañades, é para avaliar, pensarmos sobre a proxección do galego a nivel internacional, no marco internacional como un espazo de oportunidades.
Entón, basicamente, hoxe queremos que sexa esa pequena chuva de ideas para esa posta en común, en particular, para a mocidade ca XUPLP. Así que agradecemos particularmente a Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galiza a través do Fundo TC Redes, que fai este espazo posível. E paso a presentarvos as nosas convidadas. Eu falo o galego do Brasil. Eu grito no galego de Angola. Eu namoro no galego de Cabo Verde. Eu leio no galego de Timor. Eu leio no galego de São Tomé. E eu escrevo no galego da Guiné-Bissau. Nós discutimos em galego português. Eu canto galego de Moçambique. Eu ouço música em galego de Portugal. Eu viajo com o galego da Galiza. Há pouco, a lusofonia é um mundo diverso, há muitas culturas diferentes, há muitas semelhanças, há muitas diferenças, mas é um mundo rico, é um espaço comum rico. Eu sinto-me extremamente orgulhoso de fazer parte deste espaço e pode aportar, eu acho que poderá ser importante, não só em termos económicos e comerciais e linguísticos, mas para enriquecer, ou seja, enriquece-nos, no fundo acaba por nos enriquecer individualmente e também de forma coletiva, não é? E acho que o principal objetivo será esse, depois vêm outras coisas, outras questões, mas é enriquecer-nos pessoalmente e coletivamente. Para mí o que máis temos a gañar aquí é conseguirmos acceso a moitísimos conteúdos, sobre todo na materia audiovisual, que actualmente están a ser totalmente ignorados, tipo canais de televisión, de radio, xornais, calquer tipo de material audiovisual, no que cando os medios, digamos, da propia Galiza non consiguen cubrir os galegos, o que normalmente facemos é tirar das obras ou dos conteúdos en español, en castellano. Eu penso que o que temos máis a gañar é que poderíamos acceder a todos eses conteúdos nunha variante da nosa lingua, que serían a través das criacións portuguesas, brasileiras, de Angola, de calquer outro país da lusofonía, afinal. Como disseste, em Cabo Verde temos duas línguas, o português, a língua oficial, e o crioulo, a nossa língua materna. O português é a língua que se fala nas escolas, na televisão, no parlamento, e o crioulo é a língua que se fala em casa, nas ruas. Mas para sabermos a situação linguística do português em Cabo Verde, separamos a população em dois grupos. Eu acho que a população que estudou e a que não estudou, porque nós aprendemos o português quando vamos para o ensino básico, que é o nosso primeiro contato com o português, dos 6 anos de idade, mais ou menos. Mas isso não significa que é um sucesso garantido para falarmos ou escrevermos bem o português. Isto porque existe uma grande dificuldade, uma grande lacuna no ensino, em que os alunos, imagina na universidade de 2º, 4º ano, porque eu tive a oportunidade de ser docente na Universidade de Cabo Verde, em Cabo Verde, então eu pude ver a dificuldade que os meus alunos têm em expressar, tanto na escrita quanto oralmente, com o português. Então isto mostra um problema que vem da base, porque é na base que aprendemos a raiz do português, a conjugar os verbos, a utilizar os artigos, a estruturar uma frase. Então a situação linguística do português em Cabo Verde é basicamente isso, uma lacuna no aprendizado português, que é a minha visão que eu tenho, mas também, diferentemente dos outros países, não existe essa guerra entre o português e o crioulo para marcar o território. O crioulo acaba que invade o espaço onde é necessário ter mais português, que é para termos uma comunidade em que sabe cada vez mais se expressar em português, mas é óbvio também que temos cenários em que jovens e crianças dominam muito bem o português. A língua crioula, que é uma língua nacional, muito mais falada do que a língua portuguesa. A língua portuguesa, 13% das pessoas é que falam, não é localmente. Como sabem, a nível histórico, a nível da colonização, o português teve um impacto muito enorme dentro das línguas. A Guiné-Bissau é um país multiétnico que tem mais de 80 ilhas e tem mais de 20 etnias. E cada etnia tem a sua própria língua. Ou seja, além da língua portuguesa e além da língua crioula nacional, tem também as outras línguas que as pessoas que nascem, que é a língua materna, aprendem com isso e vivem. E nós temos um grande problema com isso, porque as pessoas pensam que falando português estarão, não é, a renegar a realidade ou a cultura das suas etnias. É por isso
privam mais em conservar aquilo devido à questão histórica que a colonização teve dentro da Guiné-Bissau. Há como, ou vexo eu, como dúas chaves, non? Unha que é a utilidade das linguas como ferramenta, e entón hai esa cousa máis práctica e ese interese en dominar determinadas ferramentas. De facto, eu tentando como imaginar como podía ser a situación en África, non? Que decía, claro, pero para elas vai ser difícil, porque o portugués é esa lingua colonial, non? Até que punto pois vocês conseguen apropiarse desa ferramenta e dizer, non, pois nós con esta ferramenta agora vamos tamén tirar proveito, non? Penso que está esa cuestión da utilidade, e logo hai outra chave que é a da diversidade lingüística, non? Que é esa que queremos salvar na Galiza, porque o que está a pasar aquí é esa sustitución, non? Nos dicimos, non, nós queremos tamén esta diversidade, e ademais no noso caso temos a sorte de que esa diversidade ten como esa oportunidade de ferramenta útil, non? Que nos permite comunicar con vos directamente, sí, non sei como esa tensión, non? Entre a diversidade e a utilidade. Cando falabas, Ana Janet, deses dados, non? Na Guiné-Bissau, por exemplo, eu que pesquisábamos e falábamos antes tamén, que en principio alrededor do 15% da populación da Guiné-Bissau que fala normalmente portugués, non? Que o coñece moito máis da metade, mas esa porcentaxe, de que maneira poder... E supoño que en Cabo Verde tamén parecido, non? Pois eso, dar espazo, dereitos ao crioulo, a outras linguas que posa ver, e ao mesmo tempo non desaproveitar de, xa que temos isto aquí, non? Que tamén é unha ferramenta que temos nos aquí, que é a hispanofonía. Nos, a conta da sustitución lingüística, pero tamén falamos español. Eu tamén me alegro de ter ese coñecimento agora. Obviamente. Eu gostaria de pegar uma parte da conversa da Josiane. Eu percebo perfeitamente essa questão de dar espaço a português, mas eu vou falar mais do caso da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem um grande problema que nós devemos levar em questão sobre a identidade do nosso povo. É possível, sim, o português fazer parte do nosso cotidiano, mas nós temos que respeitar a realidade do nosso país. Fazer aprender o português no contexto nacional da identidade da Guiné-Bissau e não trazer uma identidade de fora para dentro. Eu vou só dar um exemplo aqui. Vamos supor que vocês todos em casa aprendam a falar o galego, que é a vossa língua, e nas universidades vos ensinam a falar o castelhano. Não é? Ou seja, em casa vocês têm uma língua materna, que vocês falam todo dia, é uma língua da vossa identidade. Então, dentro da escola é uma situação já diferente. Então, essa pessoa, o que é que vai pensar? Eu tenho que valorizar o que é meu. E, obviamente, nós estamos a valorizar aquilo que é o nosso, que é a nossa identidade, não é? Mas se o português vai fazer parte, que faça respeitar essas simétricas, estas linhas, permitir que essas pessoas venham até ao português, que possam sentir a vontade. O português é visto na Guiné como as pessoas escolarizadas, ou seja, uma pessoa civilizada é que fala o português e uma pessoa que não é civilizada não pode falar o português. Então, existe uma discriminação também internamente à volta disto, não é? E que o Estado da Guiné-Bissau tem que levar essas questões, juntar as coisas. Nós podemos ser diversos, mas iguais. E o que é que nos torna iguais? É a nossa língua, é o português galego que estamos a falar aqui hoje. Para eu ter a oportunidade de conversar com o Diogo, é através do quê? O português. É possível assim, mas respeitando, levar em conta que o continente africano teve um impacto muito significativo de uma forma destruidora, não é? A questão da colonização. E falar sobre o continente africano e dos países da lusofonia, nós temos que voltar atrás, falar a história para poder compreender o presente. E não é renegar a história e querer impor aquilo de um povo que é multicultural, que é multiétnico, um país com mais de 20 etnias e cada etnia tem a sua identidade própria. É difícil esse trabalho. E os dereitos das falantes desas 20 línguas tamén, claro.
Eu acho que é isso. A lusofonia também é diversa, aí até existe uma diversidade na lusofonia, em que para a Galiza o português é quase uma libertação, mas o português nos outros países, sobretudo os que foram colonizados pelo Império Português, é uma forma de aprisionamento. O que creo que talvez lle podamos achegar a eles é que talvez nos teñamos unha visión un pouco diferente do que calquer outro país de lingua portuguesa, precisamente porque na Galiza o galego é unha lingua que está a ser minorizada, en canto nos outros países acontece o proceso, digamos, inverso, contrario. Entón, eu creo que esta perspectiva un pouco que pode ser interesante para eles. Meus amigos e minhas amigas, é um prazer enorme de estar participando desse evento, que por mais que seja de uma forma remota, eu tenho certeza absoluta que o meu coração está ao lado de vocês. Meu nome é Ricardo Soares, sou um dos coordenadores da JUPLP, tenho 24 anos e falo aqui da cidade de Belo Horizonte, no Brasil. A JUPLP, esse movimento que há mais de 2 anos vem desenvolvendo um trabalho de proximidade com a juventude, fortalece a língua, a cultura e o intercâmbio cultural. Se a gente pensar que a língua faz nos conectar em diversos países diferentes, uma população jovem, muito, mas muito jovem, que é por volta de 48 milhões, a gente tem um papel importantíssimo de ser esse eixo de ligação para que a cultura seja realmente valorizada por pessoas que querem fazer isso. Em fevereiro desse ano, a gente fez a integração da Galiza na JUPLP, que não foi só algo simbólico, não foi só para falar que fez. A gente montou um planejamento e um projeto para que a integração da Galiza dentro da JUPLP fosse algo firme, algo bruto e algo que realmente fizesse a diferença. Além da gente inserir a bandeira da Galiza na nossa logo. Desejo a todas e a todas um ótimo evento, que seja muito, mas muito bom, porque eu tenho certeza que será. Um grande abraço a todos. Eu, por questões familiares, tinha conhecimento da Galiza e de Portugal, do Brasil só jogadores de futebol, do Brasil só jogadores de futebol, de termos gerais, e de países africanos, então, zero. A JUPLP trouxe-me esse conhecimento. Eu comecei a conhecer a cultura dos outros países, comecei a conhecer artistas. A JUPLP tem um grande trabalho de produção de conteúdo, onde vai divulgando escritores dos vários países, artistas dos vários países, as capitais dos vários países. Houve um tema específico que nós também, a Ana Jané também foi comigo nessa altura, nós fomos entrevistados pela RTP África, e eles acharam muita piada ao trabalho que nós fizemos sobre os carnavais ou os entrudos dos vários países da lusofonia. Eu aprendi que em Moçambique o carnaval mais conhecido chama-se Pequeno Brasil, que é uma imitação ou uma cópia que os moçambicanos fizeram do carnaval brasileiro. Em termos políticos, nós temos imensas campanhas, cada vez que há uma eleição ou presidencial ou legislativa, nós temos o trabalho de divulgar todos os partidos, todos os candidatos, divulgar as propostas desses partidos. Estes últimos meses até tem sido uma correria, porque houve em São Tomé e Príncipe em finais de setembro, depois logo no fim de semana a seguir Brasil, vai haver também Guiné-Bissau no final do ano, e então o ponto principal é esse, é absorver conhecimento. A partir do momento que absorves conhecimento e conheces o outro, gera-se essa empatia, não é? E a partir do momento que gera essa empatia, há um leque inimaginável de projetos, de construções, como estava a dizer a Ana Janete, que podemos fazer em conjunto e coletivamente. E a Galiza, que aportación está a facer? Na JUPLP, que lembremos que é unha organización super tamén bebé. Sim, tamén, que 2020. Sí. Bom, pois sí, xa temos uns poucos aniños. E, pois, da Galiza, pois, eu o que gostaría salientar é que, a diferenza igual que de outro tipo de organización na JUPLP, a Galiza é considerado un membro de pleno direito como calquer outro país ou territorio de fala portuguesa. Digamos que non existe un rol como observador ou algo parecido, senón que é un membro á altura dos outros, exactamente igual. E acho que isto é moi interesante, e ademais que está a servir bastante para dar a coñecer a Galiza a
a todos os membros. Prácticamente somos coñecidos por Portugal, sí, máis ou menos, mas do resto de países da lusofonía directamente non nos coñecen. Antes facías así, como esa alusón, entendín eu entre liñas, a CPLP, non? Porque decías observadores ou non sei que, sabedes? Sí, ao final, nos, ao sermos, digamos, unha asociación máis, non sei como dicirlo, dinámica, non temos toda esta burocracia sobre nós, entón, unha cousa boa é que permite precisamente facer este tipo de cousas, pois que para outro tipo de, digamos, de organizacións teñen uns poderes establecidos que é moito máis difícil mover iso, moitísimo máis complicado, e para nós é algo que é moito máis áxil, que conseguimos facer, entón penso que iso faz unha diferencia importante. Sí, non sei se vos sabedes que a Galiza tamén, ou seja, tiña vontade de entrar na CPLP, a Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, e houve aí como moitas dificultades, non? Por non sermos un Estado independente. Finalmente entrou o Estado español, non? Completo, que era como... A pesar de que o único territorio do Estado español de fala portuguesa era a Galiza, non? Sí, exactamente. Houve esta serie de dificultades, pois primeiro quería entrar a Galiza, logo como non conseguía, quería entrar, digamos, como a Galiza só como observador, e como tamén así non conseguiu, ao final o que aconteceu é que tivo que entrar o Estado español no seu conxunto como observador. Que ben, non? Que a organización juvenil sexa neso como máis dinámica, máis fresca, máis aberta e poidamos aí... Exactamente, sí. Eu creo que esa é a potencialidade que temos. Que bom, non? Que ben. Eu olho para a Galiza e para a lusofonia e vejo a lusofonia como uma porta para a Galiza, não é? Uma porta em termos culturais, em termos comerciais, em termos económicos, e eu acho que estar a fechar portas é um erro. Os jovens não têm um sentimento de pertença relativamente à lusofonia, e aqui também estou um pouco na minha área de formação, que é estudos europeus, e há esse sentimento de pertença dos jovens com a Europa, não é? O jovem sente-se europeu, e isso também é um trabalho que foi feito e que a lusofonia, na minha opinião, também precisa de fazer. A JUPLP faz muito isso, ou seja, o trabalho base da JUPLP é exatamente criar esse sentimento de pertença dos jovens, e os jovens realmente sentirem que a comunidade lusófona é uma comunidade abrangente, integradora e que realmente é uma mais-valia, não é? Há projetos concretos. Eu, por exemplo, achava uma ideia ótima. Nós dizemos aquele clichê que é preciso copiar as coisas boas, não é? As coisas más não se precisam copiar. E eu acho que o projeto Erasmus é uma coisa ótima, não é? E por que não criar um projeto na lusofonia com o nome de Paulo Freire, por exemplo, não é? Que foi um dos grandes pensadores da lusofonia no seu espaço comum, ou outro pensador, ou escritor, ou artista qualquer. Ou se não, também, porque não criar uma semana lusófona da juventude, não é? Em que todas as instituições lusófonas trabalhassem durante essa semana ou durante esse mês da semana com atividades de integração, de conhecimento, por aí fora. Ou seja, há campo para trabalhar, ou seja, há uma folha de rota em branco, quase, não é? Portanto, eu acho que temos caminho para andar. É óbvio, eu já não me lembro quem é que me disse isto, mas quando foi a integração da Galiza, já não me lembro quem é que foi, disse que a JUPLP realmente estava a fazer um trabalho de formiguinha, não é? Porque isto vai ter repercussões daqui a uns anos, possivelmente. Esta iniciativa também terá, e há um caminho grande para andar. Os jovens têm essa garra e essa vontade, portanto, é só querer, na verdade, não é? A ver, dentro desta folha de rota da que falamos, penso que un dos nosos reptos máis eminentes que debemos afrontar un pouco institucionalizarnos, facermos un pouco máis institucionais, no sentido de que antes precisamente falaba do contrario, de que grazas a que a JUPLP era un pouco máis dinámica, máis informal, pois conseguiu adherir a Galiza moito rapidamente, mas tamén penso que é interesante que nos conformemos como asociacións formais nos diferentes países, precisamente para dese xeito obtermos acceso a fondos de diferente índole, pero sobre todo coa axuda un pouco do goberno, etc., que nos consigan tamén interesante no sentido de conseguir visibilidade deste tipo de cousas. Entón, é un proceso no que xa estamos comezando a facer e que creo que é un dos nosos principais retos a futuro próximo, digamos. Teño un amigo caboverdiano que di pés no chan, cabeza no seu. Estamos así, que o futuro non é o que vai pasar, é o que vamos facer, non?
Así que fajamos. Obrigada por estardes connosco. O idioma é a chave com a que abrimos o mundo, o salouco mais feble, o pesar mais profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmúrio do vento, a palavra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós e esse breve roncel que deixaremos nós. O idioma é um herdo, patrimônio do povo, mexicamente velho, eternamente novo. O idioma é a pátria, a essência mais nossa, a criação comum, meirande e poderosa. O idioma é a força que nos sunga e sustém. Se perdemos a fala, não seremos ninguém. O idioma é o amor, o latéxico, a verdade, a fonte da que agroma a mais forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisaremos a língua, se queremos vencer. Como di o Diego, andar a pechar portas é un erro, e o galego é a chave que as abre todas. A lingua conéctanos como sociedade, mas tamén nos conecta con millóns de persoas de todo o mundo. E diso é do que se trata, de conectar.